Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora é o PET 2021, essa semana 4 do PET 1. Lembrando que tem vídeo aí das turmas do sexto ao nono ano e do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E no final do vídeo tem uma playlist com as 4 semanas aí do primeiro ano, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai relembrar aí uma matéria que vocês viram, né, no nono ano, o governo militar. E a gente vai ter aí algumas características, né, do governo militar do Brasil. A gente vai ter a cassação de direitos políticos de opositores, então alguns políticos vão ser impedidos de ter a sua participação, então seus direitos políticos vão ser cassados, vão ser tirados. Repressão aos movimentos sociais e manifestações de oposição, então não se podia se manifestar contra o governo, os movimentos sociais, né, de lutas sociais também vão ser reprimidos. Uma censura aos meios de comunicação e aos artistas, então músicas, novelas, filmes, séries, livros, todos esses vão passar, né, pelo aval do Estado. Eles só podiam ser comercializados, eles só podiam vir a público depois de passar por uma censura, né, do governo. A aproximação aos Estados Unidos, né, então a gente vai viver aí um momento de aproximação muito forte com o governo dos Estados Unidos. Implantação do bipartidarismo, então a gente vai ter dois partidos políticos, o Arena, que era o do governo, e o MDB, que era o partido de oposição. Porém, essa oposição era controlada pelo governo também, beleza? A gente vai ter o uso de métodos violentos, inclusive de tortura contra os opositores ao regime, né? Então aqueles que eram contra o regime ou que cometiam, né, algum crime que era considerado contra o regime, eles recebiam aí até a tortura. O milagre econômico, que vai ser um crescimento que o Brasil vai ter entre o ano de 1969 e 1973. Então a gente vai ter um investimento muito alto em infraestrutura e o Brasil vai crescer muito. Só que, em contrapartida, o aumento da dívida externa. Então o Brasil ele vai crescer muito, mas a dívida externa dele vai acabar aumentando. Então o Brasil vai estar devendo muito dinheiro para outros países. O seu principal credor, os Estados Unidos. Os atos institucionais, isso vai ser uma característica de todo o período, né, que vão ser o quê? Os decretos de forma constitucional elaborados pelos governos militares. Então, de força, desculpem. Então, é um decreto que ele tem uma força, tem a força constitucional, a força de lei. Então, eles eram decretados, né, pelo governo e já entravam em vigor. A abertura democrática, né, o final do período militar, a gente vai ter uma abertura controlada, né, então o governo queria fazer uma abertura lenta, gradual e controlada, né. A gente vai ter a revogação do ato institucional número 5 em 1979. Por que ele é importante? Porque ele vai ser o ato institucional mais severo, né, aquele que vai ter as maiores restrições. O movimento de diretas já, que vai ser um movimento popular pedindo eleições diretas. Esse movimento não vai conseguir conquistar o que ele queria, porque as primeiras eleições, após o período, né, do regime militar, vão ser eleições indiretas, ok? Vamos agora para as atividades. Aí tá pedindo para completar, né? O editado durante o governo do general Costa e Silva, permitiu a ex-presidente da República, entre outras medidas, decretar o recesso parlamentar e promover cassações de mandatos de direitos políticos, né? Então, qual foi esse ato aí institucional que foi o mais grave, o pior aí da história do regime militar? Letra C, né? O ato institucional número 5. Vamos para a próxima. A vigência do ato 5, os limites impostos à instituição parlamentar, à repressão política, à censura prévia, à ação privilegiada do executivo, evidenciam a predominância em relação ao Estado, da sociedade política, da função coercitiva que potencializa toda uma rede de mecanismos de sujeição acionados em lugares estratégicos do corpo social, da fábrica ao aparelho escolar. Em nome do desenvolvimento e dos ideais do Ocidente, promove-se a criminalização da atividade política. O texto descreve, né, então esse texto aí está descrevendo o quê? O processo de abertura política do regime militar,
o fortalecimento do coronelismo após o golpe de 64, a implementação da censura durante o regime populista ou o endurecimento do regime militar a partir de 1968. E aí, qual a alternativa que tá certa aí? Alternativa D, né? Então, nesse trecho, ele evidencia, ele descreve, né, esse endurecimento do regime militar, ok? O primeiro presidente eleito pelo povo brasileiro após a ditadura militar foi José Sarney. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. E é isso, tá certo ou está errado? Isso está errado, né? Então, olha só, não. O José Sarney assumiu a presidência após a morte de Tancredo Neves, o presidente eleito em 1985 de forma indireta. Então, logo após o regime militar, o primeiro presidente vai ser o Tancredo Neves. Ele vai ser eleito de forma indireta. Como assim de forma indireta? Não é a população que vota nele, né? São os deputados e senadores que escolhem. Só que o Tancredo Neves vai morrer. Vai assumir, então, o vice dele, que vai ser o José Sarney. A primeira eleição direta para presidente da República, após a ditadura militar, elegeu o ex-deputado federal e governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Então, o primeiro presidente eleito pelo voto popular após o regime militar vai ser o Fernando Collor. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, né, e compartilhar e comentar ele aí, beleza? As referências que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!